Coloquei para gravar agora. Então, uma organização federativa é formada por o poder central e o poder de cada estado ou província, enfim, como seja chamado em cada país. E cada estado ele tem autonomia política, autonomia sobre legislar sobre determinados assuntos referentes àquele estado. Cadê? Aí são repúblicas, como por exemplo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, Rússia, a Índia, todos são organizações, são repúblicas federativas, onde existe essa divisão do poder, de certa forma. Agora, uma organização confederativa. Eita, o que é isso? Uma organização confederativa. Alguém já ouviu falar alguma vez sobre um país que ele é uma organização confederativa? Seria uma união de quê? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca nem vi, eu Organização acho. confederativa. Uma organização confederativa seria a reunião de várias repúblicas, mas formam uma instituição só. São várias repúblicas formando um só. Sendo que Ana Beatriz, esse cara morreu, não morreu recentemente? o Kim Jong-un, ele não morreu, porque o que eu vi na internet foi que ele tinha passado por uma cirurgia cardiovascular, estava em estado grave, mas nem o partido do país diz o que aconteceu com ele, o partido nem assumiu que ele passou por uma cirurgia. E também não disse se ele está bem, se ele está mal, só se sabe que houve recentemente um evento do governo que ele deveria ter participado e ele não participou, aí começou os rumores que tinha acontecido alguma coisa com ele. Aí alguém vazou aí na internet dizendo que ele tinha passado por essa cirurgia. Aí quando foi final de semana passado, começaram a dizer que ele morreu. Um site bem famoso de notícia do mundo disse que ele tinha morrido. Aí de repente o site voltou atrás dizendo que não tinha segurança sobre a informação. Aí quando foi, não sei se foi hoje ou foi ontem, eu vi a notícia dizendo que a Coreia do Sul, salvo engano, disse que ele estava bem. E uma equipe chinesa de médicos tinha ido para lá para ver como era o estado de saúde dele. Eu acho que esse homem está querendo só uma estrela, Ah, bom. uma estrelinha, sabe? Vou falar Minha... dele, ficar famosinho de novo. Eu acho que não aconteceu nada com ele, não. Enfim, vamos esperar aí. Droga. Como é um país muito fechado, que horror. Como é um país muito fechado, então, tipo, eles não dão informação de nada a ninguém. Aí, sim, organização confederativa. Toda organização confederativa, o Estado consiste em um contrato político que pode ser legalmente desfeito com a separação das partes constitutivas. Cada uma das repúblicas confederadas possui sua constituição e pode até mesmo emitir moeda e manter suas forças armadas próprias. Professora, qual seria a diferença, então, de uma confederação e uma federação? Na federação, cada estado brasileiro, por exemplo, ele não tem esse poder aqui de emitir sua própria moeda, ele não tem esse poder aqui de, sei lá, manter suas próprias forças armadas independente do poder central, não existe isso aqui. E nós não somos um conjunto de repúblicas aqui no Brasil, no caso. Nós somos um conjunto de estados, não é isso? Um conjunto de estados, unidades federativas. No caso de uma confederação, realmente existem várias repúblicas que elas são representadas por um poder central, mas cada uma tem autonomia própria, tipo, de criar suas próprias leis, né, de ter sua constituição, de ter sua própria força armada, sua própria moeda. Aí um dos poucos exemplos no mundo que a gente tem de organização confederativa é a Bósnia-Herzegovina. E outra coisa, geralmente quando um país ele é considerado uma organização confederativa, um país não, uma organização confederativa, a gente tem geralmente o governo central, o poder central daquela confederação, ele representa aquele conjunto de repúblicas em instituições supranacionais, ou então ele pode representar em acordos com a confederação e outra confederação, com confederação e outros países, por aí vai. Entrou o Tarsila, acho agora. Olha, o governo confederado conserva apenas os poderes a ele atribuídos pelo contrato entre as repúblicas, como de representá-las nas instituições internacionais. Esse aqui é o que mais serve, para que mais serve. Agora vamos falar de repúblicas e monarquias.
Qual a diferença de uma república para uma monarquia? Alguém sabe a diferença de república e monarquia? Monarquia eu sei que passa de pai para filho, mas república não tô lembrando. Monarquia é hereditário. Existe alguma monarquia atualmente no mundo? Ou algumas? Da Inglaterra. Inglaterra? Seria uma monarquia o quê lá? Parlamentar? Eles têm um Acho parlamento? que é. Vamos saber Não agora. é. Constitucional? Eu acho que é isso aí. Vamos saber agora. Do ponto de vista do ordenamento jurídico-político, as formas de organização do Estado compreendem diversos tipos de repúblicas e de monarquias. Então, do ponto de vista das leis, do conjunto de leis de um país, eu posso ser uma república ou eu posso ser uma monarquia. Nas repúblicas, o chefe de Estado é escolhido pelos cidadãos, por voto, né? A gente não vota para o presidente da república ser eleito, ele representa toda a nação, ele é o chefe do poder executivo. A gente vota para ele, para que ele seja eleito. Então, ele é o chefe de Estado. Ele é escolhido pelo cidadão. Oi. Então, por que nos Estados Unidos aquela mulher ganhou, só que quem entrou no lugar dela foi o Donald? Porque lá eles têm um tipo de eleição diferente da nossa. Lá não é por maioria de votos. Lá tem a ver com o poder estadual, digamos assim. Que cada condado tem, parece. É diferente o modo da eleição deles. Não é como o nosso. Não é por maioria de votos. É para ver quem tem mais poder estadual. É bem louco a votação de lá. Percebi. É bem doido. Nas repúblicas, o chefe de Estado é escolhido pelos cidadãos. Ou, por exemplo, eu posso ser uma república, mas meu país ter sofrido um golpe de Estado e virou uma ditadura. Geralmente, as ditaduras militares, elas surgem porque a Força Armada, ela toma o poder daquele país, como ocorreu no nosso país em 1964, até 85, onde houve um golpe de Estado e os generais, eles começaram a governar nosso país. Então, eu posso ser uma república e ser uma ditadura ao mesmo tempo. Pode ocorrer. Aí, que mais? Como, por exemplo, Mianmar. Aí tem aqui, geralmente uma república, ela também pode se tornar república pela elite política dirigente, como no caso da China, Cuba ou Coreia do Norte. O que quer dizer isso? É que em países onde o regime é socialista, eu posso ser uma república e meu ordenamento jurídico ser outro, não ser capitalista, ser socialista. E geralmente quem é que decide? Os líderes do partido, a própria elite política daquele país. Só existe um partido, né? Num país, a Dácia está entrando agora. Num país socialista, só existe um único partido. Não existe essa liberdade de oposição. Então, só existe um partido. Esse partido, ele geralmente dentro dele é escolhido ali quem vai ser o próximo dirigente daquele país, daquela república. Ou então, o chefe de Estado em uma república também pode ser escolhido pela cúpula religiosa. E tem um país que vocês devem conhecer, que é o Irã. O Irã, ele é um Estado, ele é uma república teocrática. Oxe, o que é isso? Teocrática. Quer dizer que eles são o chefe de Estado e o chefe de governo é um líder religioso. Tipo, quem comanda o Irã é um líder religioso. E é escolhido pela própria cúpula religiosa. Os grandes líderes da religião é que decidem quem vai governar. Então, na república existe o chefe de Estado e ele pode ser escolhido de várias formas, por voto, pelos dirigentes políticos, pela cúpula religiosa, ou então a própria Força Armada se dar um golpe de poder, né? Um golpe militar. As repúblicas são presidencialistas, quando elas são presididas por um presidente, e esse presidente ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. No caso, no Brasil, realmente o nosso presidente, ele é chefe de governo e ele é chefe de Estado ao mesmo tempo. Ele tem essas duas funções. Nós somos um país presidencialista. O Brasil é presidencialista. República Federativa do Brasil é uma presidencialista. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, Brasil, eu falei, Argentina e África do Sul. Nas repúblicas parlamentaristas, o presidente ele é apenas o chefe de Estado, pois a chefia do governo é exercida pelo primeiro-ministro, que representa a maioria parlamentar. Esse sistema é adotado na Alemanha, na Itália, na Índia, entre outros países. Há ainda sistemas mistos. Não, peraí, vou falar de sistema misto agora não. Então, imagina a coisa, você está num país que é uma república, mas ela é parlamentar.
o chefe de Estado ele é uma coisa e o chefe de governo ele é outra. O chefe de governo ele geralmente é um primeiro-ministro, tem a figura do primeiro-ministro e ele é escolhido ali dentro daquele partido, dentro do Congresso, ele é escolhido. Aí existem ainda sistemas que são considerados mistos, nos quais o presidente divide as funções tanto de chefe de governo como de primeiro-ministro, que acontece isso na França. As monarquias democráticas, olha aí, monarquia democrática, onde existe a figura do rei, da rainha, adotam regimes de governo parlamentares, como ocorre no Reino Unido, na Espanha, na Suécia, no Japão, todos são monarquias parlamentares. Numa monarquia parlamentar existe o quê? Existe o parlamento, né, que tem poder, e existe a figura do rei e da rainha. A rainha ou o rei, eles têm a figura de chefe de Estado e existe o primeiro-ministro, geralmente, que ele tem a figura de chefe de governo. Existem ainda as monarquias autoritárias, que geralmente quem comanda é um rei, um sultão, um emir ou um príncipe. É autoritário justamente porque não permite com que as pessoas tenham liberdades políticas, enfim. Exerce as funções, e geralmente o soberano ele exerce a função de chefe de governo, seguindo regras tradicionais ou alguma legislação religiosa. Entre os exemplos desse tipo, a gente encontra a Arábia Saudita, o Butão e o Marrocos. Eu passo ou eu explico de novo? Pode passar. Agora vamos falar... Não, agora eu vou passar o trabalho para você e explicar como é que vai ser, senão não dá tempo. Aí a gente volta para ler. Mundo bipolar. No livro de vocês, nessa parte aqui, no infográfico, tem conflitos separatistas. Vocês sabem o que é um conflito separatista, né? É quando um grupo de pessoas naquele país XYZ está querendo se separar daquele país. Ou ser anexado a outro país, ou então eles querem se tornar um país independente. Geralmente, em um conflito separatista, podem ocorrer revoltas, manifestações, guerra, pode provocar uma guerra civil dentro de um país, enfim. Ou pode ser algo pacífico também, sem nenhum conflito armado, só a questão da movimentação mesmo, política. Então, existem diversos tipos de conflitos separatistas no mundo. Essa parte aqui vai falar por aqui, basicamente, que as fronteiras do mundo, as fronteiras políticas que existem entre cada país, não são coisas eternas. Fronteiras não são algo eterno, algo imutável, né, que não muda de jeito nenhum. As fronteiras políticas, na verdade, elas estão sempre em constante mutação, em transformação. Um país pode se fragmentar em 2 ou em 3, ou então podem surgir diversos tipos de movimentos separatistas em uma região só daquele território, e no futuro ele ser dividido, enfim. Essa parte vai dizer o seguinte, que as fronteiras políticas elas não são imutáveis, elas não são fixas, não é algo que não muda. Muda sim, pode mudar. Então, falando dos movimentos separatistas, a atividade da próxima semana vai ser o seguinte, cada pessoa aqui da turma vai ficar para explicar um conflito separatista. Aí a gente tem alguns conflitos aqui que vocês podem escolher. Conflitos que ocorreram ou estão ocorrendo. Vocês vão verificar isso. Se esse conflito já acabou ou se ele está acontecendo ainda. Conflitos na Europa, conflitos na África, separatista. Aí conflitos na América, conflito na Oceania e conflito, olha aqui, na Ásia.